Quer conhecer um pouquinho mais sobre uma profissão que ajuda muita gente e melhora a qualidade de vida dessas pessoas? É o gastroenterologista. Então, esse vídeo é para você. Roda a vinheta! Olá, meus heróis, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal que tem por objetivo te motivar, te inspirar a viver um mundo melhor. E hoje, com um convidado muito especial, o Dr. Geraldo Vinícius. Tudo bem, Dr. Geraldo? Como tá? Tranquilo. Muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Meus Heróis, você é o meu herói, e tá aqui com a gente para passar um pouquinho dessa sua experiência de vida. Qual sua especialidade? Gastroenterologista. Tá bom, mas o que é um gastroenterologista? Não, a gente cuida dos sintomas do dia a dia, né? Sim. Aquele sintoma do trânsito, da dor de cabeça, não propriamente a dor de cabeça, mas que te levam ao estresse. Ah! E aí sempre tem uma pirose, uma dor mais intensa que muitas vezes se confunde até com um infarto. É mesmo? Então, deve sempre fazer o diagnóstico diferencial, né? Normalmente, se tem azia, lembra do gastroenterologista. É claro que a gente cuida de todo o aparelho digestivo, desde a boca até o final das fezes. Entendi. Mas e os seus órgãos acessórios, né? Pâncreas, fígado e tudo mais que participa da digestão. Então você entende Na da verdade, gente... hoje a gente até fala em aparelho digestório. A gente não usa mais o nome aparelho digestivo. Você é um clínico e é gastroenterologista. Estendendo um pouquinho mais, a gente tem uma formação em endoscopia. E o que é a endoscopia, Dr. Geraldo? Como o próprio nome fala, endo, vê todo o aparelho digestivo internamente. Sim. O aparelho digestivo é um tubo, então ele é todo visualizado pelo um aparelho óptico que transmite na tela que a gente está acostumado, um pouco mais definida do que uma tela de computador. Sim. Aumenta em torno de 40 vezes o que a gente vê. Ah, que interessante. E em muitas situações evita a cirurgia, porque a gente consegue não só fazer o diagnóstico, como tratar. Sim. A grande maioria das vezes. Eu já vi muitas vezes em hospital a pessoa sair meio dopada, assim. É isso mesmo? Como é um exame invasivo, apesar de ser usado a mesma luz natural, Sim. Ou seja, você não faz nenhum corte para passar o aparelho nem nada, você precisa de um sedativo porque é desconfortável. Por isso que é importante o acompanhante. Como você decidiu ser médico? Conta um pouquinho pra gente, compartilha esse momento bacana. O médico é um pouco detetive e um pouco cientista. Sim. Então, essa coisa de buscar ir atrás do diagnóstico sempre motivou. Eu acho que motiva a maioria dos médicos de maneira geral. Sim. Doutor, quem que te encaminha? Um clínico encaminha para um gastro? A maioria das vezes sim, mas hoje em dia, com a visão da prevenção de câncer, por exemplo, que é a nossa área, tem muitos outros profissionais parceiros. Por exemplo, o ginecologista, que na verdade ele é o médico da mulher. Sim. Igual tem o geriatra, que é do idoso. Sim. Então ele acabou exercendo essa função muito importante, que ele já coloca no rol de exames preventivos a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Sim. Agora está diminuindo um pouco pelo elevado índice de complicações de neoplasias a partir dessa idade. Entendi. Mas se a pessoa por conta quiser fazer um exame desse, não pode, por exemplo? Não, ela pode sugerir ao médico e o médico Sim. achar que está adequado, solicitar. Vai chegar lá e falar, ô doutor, quero fazer aí um... Shut up and take my money. A gente até brinca, assim a gente faz no supermercado. Exatamente. Existe algum preconceito para fazer esses tipos de exames? Ou... Hoje melhorou muito. Há um tempo atrás tinha muito tabu para avaliar o intestino, né? Você deve imaginar. Hoje em dia todo mundo tem medo de ter uma doença que pode ser evitável. Sim. Então, se você faz precocemente e detecta uma lesão precoce,
a chance de sucesso é 100%. Entendi. Então, hoje em dia as pessoas entenderam que é necessário os exames preventivos. Muito interessante. Doutor Geraldo, o que te motiva a ser médico? O poder que a gente tem, não vamos dizer poder porque parece soberbo, né? Sim. Mas a oportunidade que a gente tem de resolver alguns problemas. Ah, que bonito. A gente não consegue resolver tudo e muitas vezes frustra. Sim. Porque a gente é treinado para resolver as coisas. Sim. Mas de uma maneira geral é isso que acaba motivando. E curar também, né? O médico tem esse poder de cura. É, uma cura, ele orienta a cura, vamos dizer assim, né? O poder não é dele. Sim, claro, é. A gente estava conversando, atualmente o senhor está morando em Mato Grosso do Sul. Isso. E como foi essa história empreendedora de mudar de São Paulo, que é uma grande capital, que tem todas as oportunidades, para um lugar menor, mais afastado? O que te motivou a empreender em outro estado? Na verdade, o estilo de vida, né? Aqui em São Paulo a gente tem tudo. Sim. E muitas das vezes tem dificuldade de acesso. Sim, claro. Apesar de muita oferta. Isso foi a principal motivação para ir para um lugar mais pacato, que já está ficando difícil lá também. O trânsito está uma loucura lá. É mesmo? Em Mato Grosso do Sul? A gente está na capital, né? Mas mesmo assim, o trânsito é pesado. Eu diria até mais pelos motoristas do que pelo volume de carros, né? E a cultura de lá? Foi muito difícil se adaptar à cultura do Sul? A cultura lá é um pouco diferente porque é uma cidade relativamente jovem, tem em torno de 115, 120 anos. Então a gente ainda tem algumas coisas enraizadas ainda. É uma região que teve um berço indígena. Ela foi fundada, na verdade, por um mineiro. Sim. Que chegou lá e meio que tomou conta das terras, chamou os parentes. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é tipo grileiro, né? Sim. Então ainda tem um pouco, tem algumas coisas truculentas ainda, é um pouco enraizado ainda, mas tá melhorando bastante. Eu sei que é engraçado falar isso, mas eu já li isso, de que ainda tem animais pelas ruas. Eu já vi tamanduá perto da minha casa, então assim... Então é verdade. Não é uma verdade não tão absoluta, né? Mas assim, a gente não esbarra nos animais, né? Imaginei que fosse assim, porque aqui eu moro perto de um parque, o Parque da Aclimação, e às vezes eu tô correndo e vem os gambás, né? Sim. Aquele gambá vem passando tranquilamente. Lá tem muito parente do Coati, né? Quando passa uma família inteira no asfalto, assim, tem que esperar, não pode atropelar, né? Ah, é? Não, E capivara também. Capivara bastante, Então tem bastante bicho lá, mas tamanduá é difícil de ver. Papagaio. Vem cá. E você, tá gostando desse vídeo? Então não esquece, para fortalecer o canal, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser avisado em todas as notificações de vídeos novos. Assim você vai levar esse vídeo para um monte de gente bacana e compartilha também, não é, Geraldo? Claro, estamos aí. Doutor, e uma pergunta que eu acho que é bem interessante, assim, a questão da emoção. Você se emociona ainda? Atendendo alguns casos específicos. Eu sei que a rotina leva, né, a gente fica um pouquinho mais endurecido. Sempre emociona quando tem um retorno gratificante. Não assim que você faz alguma coisa esperando algo em troca. Claro, quando o paciente chega e fala assim, doutor, você se lembra que você foi o primeiro que fez o meu exame? E isso foi há 8 anos atrás e eu fiquei curada do câncer porque eu operei, tive a oportunidade de operar antes e tudo. Ou seja, você ajuda a melhorar a qualidade de vida de muita gente. Né? Como a pessoa procura um gastro? Por quê? Sempre que dói alguma coisa aqui dentro, a pessoa procura? Normalmente acaba procurando, muitas vezes não é a nossa área que ele deveria ter procurado. A gente já teve um caso, inclusive foi até um risco, que o paciente chegou lá com uma insuficiência cardíaca por um infarto precoce e a dor não era do estômago, era porque ele estava infartando mesmo. Por sorte a gente conseguiu encaminhar para o hospital e recuperou a tempo. Nossa! Então confunde muito, né? E gente que engole coisa, é comum? Bastante. Por exemplo? Criança principalmente, né? Mas
É muito comum nos hospitais que trabalham com urgência, tem um quadro com todo tipo de coisas que se retira do estômago. Por exemplo, por favor, alguma coisa. Já teve prego, moeda, o campeão, né? Moeda, pingente da mãe, que às vezes a criança morde, engole. E fora os acidentes graves de ingesta de cáustico, né? Que é gravíssimo. Então, como toma alguma coisa sem querer. Muitas das vezes é acidental. Porque na população carente é comum guardar um pouquinho de ácido na garrafa de Guaraná, por exemplo. Então é um perigo. Caramba. E o que de mais estranho você viu que alguém engoliu e você conseguiu tirar, doutor? Olha, até tampinha de cerveja. Aí adulto. Não, criança pode pegar, né? Não, mas nesse caso foi adulto, porque ele estava tomando cerveja e os colegas botaram no copo. Teoricamente era uma brincadeira, mas ele chegou do banheiro e bebeu de uma vez só, com a rampinha e tudo. Vixe. E esse realmente não precisou nenhuma intervenção maior, foi retirado facilmente. É mesmo? A pessoa pode chegar a óbito quando engole alguma coisa? Então, dependendo da situação, se engolir uma substância química abrasiva, alguma coisa, e bateria é um risco grande. Mas, de maneira geral, a moeda, quando chega no estômago, se ela não vai para a via aérea, o risco maior é a via aérea. Sei. Se não vai para a via aérea, a tendência é sair com as fezes. Menos mal, né? Mas, de qualquer forma, é bom não engolir moeda, tampinha, nem bateria. Né? Eu diria até que a gente não deve engolir o que não é alimento. Muito bom. Para finalizar esse vídeo, você podia deixar uma mensagem ou um conselho, alguma coisa bacana para inspirar essa audiência que a gente tem do canal? Eu acho que a gente não é nenhuma frase nova, mas eu acho que a gente não deve desistir nunca dos objetivos. Eu vou repetir uma frase que parece clichê, mas eu costumo seguir isso como linha de vida. Fracassado é aquele que não consegue se levantar. Então, se você cai e levanta, você continua em frente e vai longe. Bonito isso. Serve para qualquer um, né? Qualquer profissão, para estudante. A vida é uma eterna continuidade. A dica de leitura de hoje é um livro que eu gosto muito. Esse livro, olha, eu comprei em 2008. É do Fernando Oliveira. Na verdade, o Fernando Oliveira é um escritor. Aqui no meio. O Fernando Oliveira é um escritor, ele é até um amigo meu, um conhecido, e esse livro me ajudou muito, chama Atitude de Vencedor. Esse livro ainda tem aí nas livrarias virtuais. Ele fala sobre atitudes que você deve ter para você continuar sua trajetória de vida e de sucesso, seja ele qual for. Ele é um livro bem bacana, eu realmente recomendo Atitude de Vencedor, que é o que a gente tem que ter, né, Geraldinho? Sem dúvida. Uma atitude positiva sempre. Sempre. Apesar dos insucessos, sempre pensar positivo. Pois é, meus heróis, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje com o Dr. Geraldo Vinícius, gastroenterologista, uma pessoa de sucesso, muito simpática, carismática e que ajuda tanta gente, né, Geraldinho? Verdade. O grande herói é o Roberto por ter tido a iniciativa de criar um canal para ajudar as pessoas, que hoje em dia é tão corrido o dia a dia, então aquele momento de relaxamento é como se fosse um alimento que chega de última hora, assim, você está ocupado, e ver um vídeo desse é sempre gratificante. Doutor Geraldo, muito obrigado. Eu que agradeço. O doutor Geraldo está participando de um congresso aqui em São Paulo. Gentilmente cedeu o tempo dele. Nós estamos aqui no local do congresso e cederam uma salinha aqui bacana para a gente continuar esse bate-papo. Doutor Geraldo, muito obrigado. Sucesso, luz e prosperidade para você. Um beijo, meus heróis. Vamos ver a sua ida lá então pra gente programar. Quando que você vai poder ir para conhecer lá o mundo pitoresco de Campo Grande?